Olá, professores, eu sou Fernanda, sou professor da Rede SEG e tô aqui para bater um papinho com vocês sobre metodologia. Metodologia é um método, uma forma que eu escolho para alcançar um objetivo. Vamos trazer isso para dentro da educação, na oferta presencial. Nós utilizamos métodos para abordar o conteúdo com os nossos alunos, visando a sua aprendizagem. Nós utilizamos games, dinâmicas, interações. Na oferta à distância, eu posso utilizar essas mesmas metodologias que o presencial? Não. O que eu utilizo então? Essa sigla vocês já conhecem. Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs. Porém, as TICs são tecnologias analógicas de informação e comunicação. São jornais, revistas. Eu posso utilizar esses recursos na modalidade à distância? Não. O que eu utilizo então? TEDx, tecnologias digitais de informação e comunicação. São recursos digitais onde nós conseguimos produzir material didático, desta forma diversificar a maneira que vamos disponibilizar o conteúdo para os nossos alunos. Veja bem, na modalidade presencial, nós acabamos conhecendo o nosso aluno, conhecemos o perfil do nosso aluno. Desta forma, nós sabemos qual é a melhor metodologia a ser utilizada para que esse aluno consiga assimilar o conteúdo. Na modalidade à distância, eu não sei quem está do outro lado. Eu não conheço o meu aluno, eu não conheço o seu perfil. Então, eu não sei qual é a melhor maneira para que ele aprenda. Tem alunos que aprendem melhor escrevendo, lendo, com vídeos, imagens, e eu não consigo saber do meu aluno na modalidade à distância. Então, por isso, a importância de diversificar os materiais didáticos. Nós organizamos um curso por tópicos, e cada tópico traz uma ferramenta que pode ser utilizada para a produção de material didático. Tem uma ferramenta muitíssimo interessante para trabalhar anatomia, por exemplo, que é o Anatomy 4D. O Anatomy 4D, ele traz recursos de realidade aumentada, o que dá a impressão do corpo estar saindo do celular. E eu consigo selecionar qual é o sistema que eu quero estudar, eu consigo ouvir as batidas do coração, eu consigo selecionar o sexo, então eu posso tranquilamente utilizar esse recurso para trabalhar anatomia. É um recurso, é uma possibilidade que vai complementar. Abre parênteses. Como baixar o aplicativo Anatomy 4D está no primeiro tópico em um dos slides, bem no finalzinho da apresentação, fecha parênteses. Então, vamos ver agora algumas opções de aplicação das ferramentas que nós separamos para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Uma das ferramentas que nós selecionamos é o CMAP Tools. O CMAP Tools permite criar mapa conceitual. Os mapas se baseiam na teoria da aprendizagem significativa, de estabelecer conhecimentos, o conhecimento prévio como conhecimento novo. Então, quando o aluno consegue estabelecer esta relação, ele possui, na verdade, a aprendizagem, ele tem a aprendizagem a longo prazo. Quando ele não estabelece essa relação, ele tem uma aprendizagem a curto prazo, que é chamado de aprendizagem mecânica. Então, a teoria que está por trás dos mapas conceituais é a teoria da aprendizagem significativa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns mapas, olha só. O mapa sobre empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O que visa? Quais são seus objetivos? Um mapa sobre a teoria da administração, quais são os fundamentos, o processo, as áreas. Um mapa sobre legislação, o que regulamenta, o que é. Um mapa sobre o que é a contabilidade. Um mapa conceitual sobre o histórico de segurança do trabalho.
sobre o sistema esquelético, sobre o sistema cardíaco, o que constitui, o que é, uma patologia. Olha só, a área da saúde é uma área pioneira em relação ao uso de mapas conceituais. Inclusive, tem livro publicado sobre a compreensão de patologias a partir de mapas conceituais. Então, é muito interessante. Isquemia, um mapa sobre isquemia, o conceito, causas, consequências, sobre distúrbios emocionais e neurológicos, sobre capilar, para o pessoal de estética. Então, são muitas possibilidades. E esse recurso de mapa, ele complementa a aprendizagem do aluno, porque o mapa, ele precisa ser lido. E o mapa possui conceitos e frase de ligações e conceitos. Essa é a diferença entre o mapa mental e o mapa conceitual. O mapa mental, ele não possui o que nós chamamos de frase de ligação. Ele possui apenas conceitos. Então, essa é a diferença. Mapa conceitual possui as frases de ligação. E nós precisamos ir fazendo a leitura desse mapa. Por exemplo, introdução à administração. A administração contempla os fundamentos, seu estudo proporciona os conceitos básicos e contribui para a compreensão dos conceitos fundamentais da administração. Então, nós precisamos ir fazendo a leitura do nosso mapa. Vamos ver outra opção, são os infográficos. Para cada tópico, tem o passo a passo, então, de como utilizar a ferramenta. Eu trouxe alguns infográficos aqui, um infográfico da teoria geral da administração. Esse infográfico tem um estilo linha do tempo, onde ele traz toda a história, né, toda a parte teórica da administração. Um infográfico sobre o passo a passo de plano de negócios, sobre estética facial, cada ponto e o seu tratamento mais adequado. Um infográfico sobre técnicas de preenchimento de sobrancelha, sobre a NR, os benefícios da NR 31. Olha, outro infográfico estilo linha do tempo sobre leis trabalhistas no Brasil. Infográfico sobre a importância do uso de EPIs, sobre segurança do paciente, sobre diagnóstico, para a radiologia, sobre teleradiologia e uma breve evolução da radiologia convencional, posições para exames. Então, são várias possibilidades, esses são apenas alguns exemplos, mas o professor pode elaborar de acordo com o conteúdo que ele trabalha. Outra opção que nós trouxemos também são animações. As animações, elas podem ser utilizadas também para abordar conteúdo, o mapa para abordar conteúdo, os infográficos para abordar conteúdo, mas os infográficos e as animações podem ser utilizadas também para problematizar. Pode ser utilizada a partir de um contexto, o professor pode pegar um estudo de caso, problematizar, e o aluno deve buscar soluções para este problema estabelecido. Ele deve buscar soluções lá no material abordado pelo professor, na referência dada pelo professor. E aí, neste contexto, nessa situação, entram as metodologias ativas, que visa com que o aluno seja o protagonista da sua própria aprendizagem, porque ele vai em busca da solução do problema na referência. E, olha só, em paralelo a esta problematização, utilizando infográficos ou utilizando as animações, que para isso nós utilizamos a ferramenta Powtoon, é possível criar um fórum de discussão sobre esse estudo de caso. Isso dá discussões maravilhosas e riquíssimas.
o professor tranquilamente pode avaliar o fórum a partir das contribuições desse aluno. Quantas contribuições ele teve? Essas contribuições foram significativas em relação à problematização? Esse aluno buscou nas referências dadas pelo professor? Então, é um link que é possível fazer desses recursos, dessas ferramentas, e uma complementa a outra, e faz toda a diferença e se torna muito significativo para a aprendizagem do aluno. Então, pessoal, aguardo vocês nos tópicos para a utilização de ferramentas. Vamos lá!